Falando com a Agreste. Credibilidade e informação, bem no meio do seu dia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes desta rádio, que tanto tem ajudado aqui a Agreste Meridional, né, e também até mesmo Pernambuco e fora de Pernambuco. Eu quero dizer que esta rádio tem uma audiência, e este seu programa, Marcelo Jorge, quero também aqui lhe parabenizar, porque você está sendo muito bem ouvido em todo o Pernambuco. Obrigado, Paulo Lins, grato por atender a nossa ligação também. Paulo, a pauta desde o dia 13 de abril é uma só, greve dos professores do Estado. E aí nós temos milhares de pernambucanos, estudantes, adolescentes que estão fora da escola, inclusive isso aí atrapalha ano letivo, atrapalha férias, atrapalha todo o processo e atrapalha o governo também, né, Paulo? Perfeitamente, Marcelo. A gente tem aí, né, com essas paradas que aconteceram dia 25 e 26, depois 8 e 9 de abril, e finalmente nós temos essa greve que a gente pensava até a segunda-feira, que foi ontem, tivesse o seu fim, mas lamentavelmente, né, o Sintep continua aí intransigente com relação à demanda da própria justiça, porque esta greve já foi declarada ilegal, tanto é que agora o próprio sindicato está pagando R$80 mil por mês, e Marcelo, a gente fica assim, lamentando, porque infelizmente os prejudicados maiores são os estudantes. Como sabemos, nós teremos um ano letivo de uma certa forma já comprometido, porque nós vamos ter que cumprir o calendário de 200 dias letivos. Significa dizer que agora em junho, os 8 dias de férias, ou melhor, de recesso que teríamos, nós não vamos ter mais. Me parece que, eu não fiz ainda essas contas, mas me parece que nós só vamos terminar 2015 em 2016. Isso significa que os estudantes que não estiverem assistindo aula neste momento nas escolas que estão parcialmente em greve, eles terão prejuízos no final do ano, porque naturalmente vão fazer vestibulares, vão passar nesses vestibulares, e aí não vão poder realizar suas matrículas nas universidades aonde eles passarem nos seus cursos, e aí é um ano perdido para o estudante. É lamentável, mas eu tenho que trazer isso de público, porque estão sendo prejudicados. Então, eu quero até aproveitar, Marcelo, aqui o seu programa, que tem uma grande audiência, como eu já disse, não só no Agreste, mas em Pernambuco, para dizer aos estudantes, principalmente os estudantes do terceiro ano médio, que retornem às suas escolas, porque se a gente não tem o professor, assim, na sua totalidade, dando aula naquela escola, nós temos outros professores que estão esperando. Veja que aqui no Agreste Meridional, diversas escolas não aderiram à greve. Nós temos somente 4 escolas totalmente em greve, mas mesmo assim, nós ainda temos professores lá para dar aula. Portanto, o acesso ao aluno não será negado. Ele deve procurar todas as suas escolas, né? A nossa orientação para os nossos gestores é que recebam esses alunos para terem aulas com os professores que lá estão. Porque senão, Marcelo, no final do ano, esses alunos, principalmente do terceiro ano, estão prejudicados. É verdade. Paulo, só fazer uma correção aqui sobre o que você falou acerca da multa diária. Na verdade, a multa de 80 mil não é mensal, é diária para o Sintep, contra o Sintep. Desculpem, realmente era 30 mil diariamente, e de segunda-feira, me parece, segunda-feira para cá, o tribunal resolveu aumentar a multa para 80 mil. Então, Marcelo, veja só, eu acho que decisão judicial, ela se cumpre, entende? Eu acho que tá havendo uma grande intransigência nisso aí, porque o governador em nenhum momento está se negando a conversar com o sindicato, em nenhum momento, tá? Então,
nem mesmo lá atrás. Porque você veja que a mesa de negociação, com todos os sindicatos, e não é só com o Sindicato da Educação, mas com todos, se inicia agora em maio, entende? Mesmo assim, o governador Paulo Câmara recebe em 3 momentos o nosso sindicato. E aí, inesperadamente se decreta uma greve, né? E quando o sindicato faz isso, me parece que foi uma decisão assim, muito intempestiva, né? Porque em nenhum momento o governo se negou a conversar, se negou a se sentar, entende? E o pior agora, né, é que o próprio sindicato não atende nem a justiça. Por aí se tira. A outra coisa, Marcelo, que está se passando, e isso aí as pessoas precisam saber, né, é que o piso de R$ 1.917 que o sindicato alegava que o governo não estava pagando, vai pagar, e isso é retroativo agora, inclusive a janeiro. Então, neste mês, né, os professores já estão recebendo retroativamente a janeiro o seu piso salarial. A outra coisa que está sendo passada para a população, e é lamentável, né, que educadores usem esse tipo de artifício para convencer os estudantes a não ir para a escola, é dizer que recebe menos do que o piso salarial. Para você ter ideia, Marcelo, só para você ter ideia, nenhum professor da escola integral recebe menos de R$ 4.300 líquido. Preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. R$ 4.300. Então, passar para o estudante, né? Uma coisa que é mentirosa, a gente está prestando um desserviço à cidadania desses alunos, tá? Então a gente pode conseguir avançar nas coisas, mas com verdade. Com esse tipo de coisa, não, porque nós somos professores, a gente está formando cidadãos e a gente não pode iludir, né, os estudantes, convencendo esses estudantes para não entrar na escola dizendo uma inverdade. Tá? Isso é inadmissível, tá? E aí a gente agora está, inclusive, passando nas escolas, porque nós não vamos permitir esse tipo de aliciamento. O pessoal que está na greve é um direito à greve, mas é direito também do professor que quer dar a sua aula, como é direito também do estudante ter os seus 200 dias letivos. Conversando com o professor Paulo Lins, gestor da GRE, a Gerência Regional de Educação, Agreste Meridional. Professor, os professores estão denunciando que os grevistas estão sendo afastados das escolas de referência do ensino médio e também sofrendo assédio moral. Está acontecendo isso, professor Paulo Lins? Rapaz, eu acho isso assim muito interessante, porque aqui no Agreste não aconteceu nada disso, né? Não aconteceu nada disso. Eu acho que assédio é você estar coibindo os estudantes de entrar numa escola. Assédio é você não permitir que as pessoas usem os seus direitos. Como, por exemplo, Marcelo, a gente, né, acata a decisão, né, seja do sindicato, seja individual, do cidadão não querer trabalhar, não querer dar sua aula. E a gente também acata a decisão daquele que quer dar a sua aula. O que é assédio é o grevista assediar o seu colega que quer trabalhar para não trabalhar. Assédio é não permitir que o estudante vá para a escola fazendo piquete na frente da escola. Assédio é levar inverdades para o estudante se rebelar e não querer ir para a escola. Isso é assédio. Aqui no Agreste Meridional, eu não conheço até este exato momento nenhum dos professores nossos, em nenhuma das 53 escolas dos 22 municípios que tenham sido assediados. Bom, estamos conversando com o professor Paulo Lins, gerente regional de educação, GRE, Agreste Meridional, sobre a greve dos professores, que já dura mais de 15 dias. Inclusive, ontem, em Assembleia dos Professores, decidiram manter a paralisação. Voltaremos depois do intervalo comercial, conversando sobre o desdobramento dessa greve e o que pode acontecer em relação aos alunos, os principais prejudicados em todo esse processo. Daqui a pouquinho de volta com o professor Paulo Lins, falando com o Agreste. Falando com o Agreste. Falando de tudo.
Entrevista do dia. Falando com o Agreste, aqui na Marano FM 102,3. Falando com o Agreste. Falando com o Agreste. Falando de tudo. Entrevista do dia. Após o intervalo comercial, estamos de volta com o professor Paulo Lins, ele que é diretor da GRE, da Gerência Regional de Educação, aqui do Agreste Meridional, falando sobre a greve dos professores que perdura. Uma greve que começou lá no dia 10 de abril, e aí já completando mais de 2 semanas, paralisados os professores, alunos em casa, né, prejuízo geral. Mas falar nisso, professor, a gente tem informação que os números sobre a adesão à greve divergem entre governo do Estado e sindicato, né? Enquanto o Sintep afirma que a adesão é de 70% dos funcionários públicos, o governo está colocando aí números assim, colocando inclusive os contratos temporários na conta e dizendo que a adesão é de apenas 10%. Qual o número de fato? Quem é que está paralisado e qual o número exato, pelo menos nessa região que o senhor gerencia, nessa região do Agreste Meridional? Com certeza, aqui no Agreste Meridional é menos de 10%. Né? Com certeza absoluta é menos de 10%, entende? Todas as nossas escolas estão abertas. Várias delas estão funcionando plenamente, não tem ninguém em greve. Em 6 escolas, como eu já disse agora há pouco, nós temos a escola aberta, mas os professores estão lá de braços cruzados, porque os alunos não estão indo para a escola, justamente porque ouviram esse tipo de história que eu contei aí agora há pouco. É como se eles estivessem sendo, de uma certa forma, assim, penalizados pelos professores que estão dizendo a eles que só recebem menos de 1.917, quando na verdade recebe R$4.300 por mês. Aí, Marcelo, é uma coisa assim impressionante. Eu queria inclusive saber aqui no Agreste Meridional, né, até mesmo os pais desses alunos, da grande maioria desses alunos, eu tenho certeza que nenhum deles recebe R$4.300 líquido por mês. Tá? Então, é um salário decente. É um salário decente. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa continuar buscando melhorias. Claro que a gente tem que buscar cada vez mais para que a gente possa, e a nossa categoria, que é uma categoria esquecida no Brasil inteiro com relação a outras categorias que ganham até mais do que a gente, essa é a grande verdade, mas a gente não pode menosprezar um salário de R$4.300 e com isso querer jogar os estudantes contra a Secretaria de Educação, contra as escolas e querer sensibilizar o aluno assediando desta forma. Portanto, eu quero aproveitar o momento para pedir a todos os pais e mães dos estudantes das escolas estaduais aqui do Agreste Meridional, por favor, mandem seus filhos para a escola, que nós temos professores na escola. Os professores não estão dando aula nessas 6 escolas, de 53 em 6 não estão dando aula, porque os alunos não estão indo para as escolas, tá? Mas pode ir que a gente garante a permanência dos seus filhos na escola, com aula, com merenda e todo o direito que o aluno tiver. Olha, quem aderiu ao protesto, professor, a gente está recebendo também informação do governo que só vai receber o salário no dia 5 de maio, os grevistas. Enquanto os demais vão ter o valor do contra-cheque pago já amanhã, né, quarta-feira. Então quem participa da paralisação terá descontados os dias de greve também. E o governo está pegando duro em relação a essa demanda, né, professor? Não, eu não diria pegando duro, porque a greve já foi decretada pela justiça ilegal, Marcelo. Eu não vejo que a questão do governo está sendo duro. Acontece o seguinte, o governo está preservando os direitos do cidadão. Veja só, quando você coloca aí essa questão de só pagar os grevistas no dia 5, isso é uma questão de estrutura. Veja que nós tivemos, como eu disse lá atrás, paradas no mês de março. Né? Nós tivemos no dia 25 e 26 de março 2 paradas. Tivemos no dia 8 e 9 de abril mais 2 paradas. E depois, no dia 10, foi que foi decretado a greve. Ora, a folha de pagamento, ela fecha justamente no dia 10. Então,
Quem não participou de greve até o dia 10 vai receber integralmente, não é, os seus vencimentos, tá? Porque a folha fecha no dia 10. Como a greve se estendeu e como também diversas pessoas, uns pararam no dia 23, no dia 25 e no dia 26. Não dava mais tempo de descontar. Então, outros pararam dia 10, dia 12, dia 13, outros retornaram. Então não dava para fechar essa folha, por mais que o governo quisesse pagar a todo mundo no dia 30 ou no dia 29, não daria tempo de fechar esta folha por conta justamente das pessoas que entraram em greve, depois voltavam, depois retornavam para a greve novamente. Então ficava uma coisa de louco, não dá para fechar uma folha. Então, realmente, quem não participou da greve vai receber agora, não por uma questão do governo estar sendo bonzinho com essas pessoas, não, porque primeiro é um direito. Agora, quem participou da greve, a gente precisava fazer um levantamento, e por conta desse levantamento que uma pessoa parava um dia, outro 2, outro 3, então a central de informática da secretaria, que é quem gera essa folha de pagamento, teve dificuldade, e por isso mesmo foi estabelecido que a folha que fechou no dia 10, todo mundo recebe. A folha que não fechou no dia 10, fecharia então para ser recebida no dia 5, mas não no sentido de punir, na questão da própria organização, porque não dava tempo de fechar essa folha, todo mundo recebendo integralmente. Com relação aos descontos, eu acho justo que o governo tenha descontado. Veja, por quê? Porque a greve foi decretada ilegal pela Justiça. Se o governo não faz isso, amigo, ele pode ser punido por improbidade administrativa, Então, veja bem o seguinte, o governo fez tão somente o que a legislação pede para fazer, tá? Se a greve não tivesse sido decretada ilegal, então o governo estaria sendo duro, como você coloca aí. Mas não, o governo está sendo ponderado. Tá? Então, naturalmente, eu só espero que os meus colegas professores retomem imediatamente. Retomem porque as aulas, porque a gente precisa concluir o ano letivo, a gente tem uma resposta positiva da sociedade, a gente sabe que se não retornar os alunos serão prejudicados, e principalmente os alunos que estão terminando agora o seu ensino médio, e a gente precisa voltar a negociar, porque o governo está aberto à negociação, tá? Voltando a trabalhar, no outro dia se senta e aí o governo naturalmente vai ouvir o sindicato, vai dizer quanto é que pode ser reajustado, porque, Marcelo, a gente vê que é necessário que o Estado possa efetivamente saber quanto arrecadou em janeiro, em fevereiro, em março e em abril, fazendo aí esse quadrimestre, se tem mais ou menos uma perspectiva do que vem pela frente em termos de arrecadação, e aí o governo vai fazer a proposta em cima daquilo que naturalmente é arrecadar. Além do mais, a gente entende e que nós somos hoje 40 mil servidores, e ainda nós temos no Estado servidores da saúde, da segurança, Polícia Militar, enfim, do conjunto das secretarias que compõem o governo do Estado, e a gente vê que, naturalmente, nós merecemos ganhar mais, mas também o governo só vai poder dar o aumento em cima daquilo que o próprio Estado arrecadar. Para finalizar, professor Paulo Lins, ontem na Assembleia dos Professores, que definiu por manter a paralisação, além dos professores naturalmente presentes, participaram da Assembleia deputado estadual Silvio Costa, que é o líder da bancada da oposição, também a deputada Tereza Leitão, com a qual eu falei ontem aqui no Falando com a Agreste, que é presidenta do diretório do PT, e também é presidente lá na Assembleia da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O senhor imagina aí, já uma opinião sua, que está querendo também se politizar esse movimento aí? Rapaz, ele foi politizado desde o primeiro momento. Você acha que se não tivesse essa diretoria do Sintep composta quase que na sua totalidade por integrantes do PSOL, e outros partidos, assim, radicais, da esquerda, se só fosse um sindicato de classe, ele teria entendido, mas esse não é o objetivo. Veja que lá atrás,
um nobre deputado aí de um desses partidos se pronunciou logo, não sei o quê. Então, rapaz, essa diretoria ela é composta de vários partidos que não conseguem a simpatia popular para ter o voto, aí parte para esse tipo de agressão. Você está entendendo como é? Então eu respeito esses nomes que você colocou aí, né, da nossa nobre colega professora aí, deputada Tereza Leitão, que é uma grande figura. Ela sempre está aí nos ajudando enquanto categoria de professores, entendeu? E ela tem um perfil, né, decente, tem um passado decente, tem uma história de luta. Mas outros que estão aí estão querendo se aproveitar do movimento, entende? Estão querendo se aproveitar do movimento e não é isso. Graças a Deus, nós só temos, e é verdade, esses 10% mesmo que tem aí, o sintético está colocando 70%, mas na verdade nós só temos esses 10%. Agora, se faz necessário, volto a dizer, que o aluno queira ter aula. O nosso aluno deve voltar à escola, porque nós temos os professores na escola para dar aula. Então, senhores pais, senhoras mães, por favor, mandem seus filhos para as escolas, que tem o professor lá. Numa escola com 20 alunos, tem 2. Com 20 professores, tem 2 em greve, tem 1 em greve. Então, a gente faz um horário e esses 19 professores dão aula para seu filho. O que não pode é ficar 19 professores numa escola de braços cruzados esperando que os alunos cheguem, enquanto que está se usando uma mídia dizendo que o aluno não deve ir, que não sei o quê, porque o professor está recebendo pouco, que não sei o quê, entendeu? Então, é isso. A gente pede aos estudantes, a gente pede aos pais de família que mandem seus filhos para as escolas, que lá nós temos professores para dar aula a seu filho. Muito bem. A última reunião que o senhor teve com o secretário de Educação do Estado, professor Paulo Lins, qual foi, na verdade, e já estava inclusive dentro dessa greve, quais são as orientações do governo em relação às gerências regionais de educação? Veja que a gente mantenha as escolas abertas, né, que a gente receba os alunos, que garanta as aulas para esses alunos com os professores que estão nas escolas, que garanta a merenda escolar do aluno, né, que se faça horários onde faltou 2, 3, 4 professores, a gente refaça o horário, mas não deixe o aluno voltar para casa sem aula e que a gente, naturalmente, seja muito prudente, porque a greve passa e nós precisamos dos nossos colegas professores, entende? Então, há, assim, um número muito reduzido, né, de pessoas intransigentes, mas eu digo a você com toda certeza, companheiro, mais de 99% dos professores são conscientes da sua responsabilidade e, infelizmente, esse 1% está usando de forma distorcida a mídia e usando e aliciando os alunos para que os alunos não participem das aulas. Mas a gente vai vencer, a gente vai atravessar isso aí, porque a gente sabe de que o futuro de Garanhuns, o futuro do Agreste Meridional, o futuro de Pernambuco e do Brasil depende desta geração que nós estamos formando hoje. Então a gente tem que ter, assim, muito cuidado, muita prudência, né, garantir os direitos das pessoas, tanto daqueles que estão na greve como daqueles que não querem dela participar, e garantir principalmente o direito desses adolescentes. São alunos, são estudantes de menor idade que merecem todo o nosso respeito, merecem que a gente coloque para eles a verdade e a sinceridade e não tente usar de outros subterfúgios para que esses estudantes não participem das suas escolas. Muito bem, então conversamos com o professor Paulo Lins, gerente regional de educação Agreste Meridional, e queria primeiro agradecer pela gentileza, né, de conversarmos aí e também deixar nossa posição como imprensa de que estamos a favor dos estudantes, a favor dos professores, a favor da educação, mas que tudo seja feito de forma lícita. O governo está aí tentando negociar, alguns, como o senhor falou aí, colocou, professores, no caso líderes aí dos professores, são intransigentes, mas estamos muito penalizados com a situação dos alunos, porque os alunos, na verdade, estão aí, os que querem estudar, e olha que nesse país a gente já tem muito problema na educação, jovem que não quer entrar na escola, e a gente está vendo o resultado aí nos presídios e nas ruas através da violência. E os jovens que querem estudar, infelizmente,
infelizmente, estão agora no meio de um impasse. Professores que desejam e precisam ganhar mais, o governo que está tentando chegar no seu limite, porque também não pode se pagar tudo que, né, os 100% que o Paulo Câmara falou, e a gente entendeu bem que seria durante todo o mandato, os 4 anos de mandato. Perfeitamente. E alguns professores não entenderam a mensagem, e a oposição, em alguns aspectos, como o senhor falou, alguns da oposição estão aproveitando essa situação, né, professor? Exatamente. Sabe, Marcelo, eu até vou divulgar para você uma notícia que me chegou aqui ontem de uma escola, de um presidente do Grêmio Estudantil, porque eu quero dizer a você que esta gerência nós incentivamos e nós criamos, e nós fomos a única gerência do estado de Pernambuco que nós capacitamos, né? Nós demos formação a todos os alunos aqui na sede aqui da nossa regional durante 3 dias, para que os alunos entendessem o que é o Grêmio Estudantil, para que os alunos livremente pudessem se manifestar, voltar para as suas escolas e criar os Grêmios Estudantis. Veja só, eu tenho conhecimento, por uma questão de ética eu não vou aqui revelar qual a escola, mas tinha alguns colegas professores que passaram para os alunos dizendo que recebia menos do que o piso salarial, e o presidente do Grêmio, assim, na sala de aula, pediu, né, para que o professor mostrasse seu contra-cheque, e o professor se recusou a mostrar, mas esse mesmo professor estava dizendo que recebia menos do que o piso salarial, que é de 1.917. Quando o presidente do Grêmio disse, não, na verdade o senhor ganha R$4.300, mostra seu contra-cheque, ele não mostrou, não, porque o contra-cheque é meu, é claro que o contra-cheque é dele. Agora, ele não pode mentir, ele não pode passar uma coisa para os estudantes, porque ele está ali formando cidadãos, e os alunos esperam que cada professor que esteja ali seja aquele professor que um dia ele vai lembrar que ajudou na sua formação, que ajudou a fazer com que esse cidadão pudesse ser melhor amanhã. E não é com esse tipo de procedimento que o professor vai conseguir fazer com que tenhamos amanhã uma geração melhor. Professor Paulo Lins, grato pela atenção e até a próxima, amigo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Falando com Agreste. Credibilidade e informação. Bem no meio do seu dia.